os meus 5 anos de Unifei me transformaram muito. Me transformaram muito, muito, muito mesmo. Eu cheguei toda simplesinha, entrei num mundo gigantesco, a cobrança muito grande, uma cobrança muito grande. Acho que hoje eu vejo que era tudo pensado, né? Tudo ao mesmo tempo, entrega trabalho ao mesmo tempo, tem prova junto, tem trabalho para entregar junto. Eles tinham muita tarefa, muito trabalho em equipe para ser feito. A gente tinha que trabalhar e ter a paciência de trabalhar com todo mundo, são opiniões diferentes, cada um pensa de um jeito, isso é normal em qualquer lugar. Então, sempre, desde o começo, trabalhando em equipe, sempre. Isso fez uma diferença muito grande. As tarefas que eram requeridas nos incentivavam a procurar pessoas de fora da faculdade, era ter contato com empresa, era ter contato com startup, com pessoa que estava começando naquele momento, a gente ter esse contato, de explicar um pouco do que a gente estava aprendendo para tentar ajudar esse pessoal, era fazer entrevista com pessoa, com empresário. Então, eu achei que esse foi um ponto muito importante, que me fez desenvolver muito, assim, aprender a conversar com as pessoas, aprender a colocar as perguntas, começar a ter contato, dar importância para a rede de contatos. Então, assim, o meu diferencial vem muito disso, vem de conseguir aguentar essa pressão que a faculdade me impôs durante esses 5 anos. Eu comecei a estudar quando eu tinha 6 anos de idade, no que o pessoal chamava antigamente, não sei se é isso que chama ainda, pré-escola, lá na cidade, na zona rural de Pintos Negreiros, Maria da Fé. E foi onde eu fiquei até a minha 8ª série. Na primeira parte do meu ensino, eu estudei à tarde. Então, eu tinha um horário de estudo que começava 1h da tarde, mas como tinha uma distância grande, tinha só um ônibus de escola e tinha que buscar todo mundo, eu tinha que estar no ponto de ônibus que ficava uns 10 minutos a pé da minha casa, 10h30 da manhã. E às vezes você estava na escola, aí chovia, não conseguia voltar, tinha que terminar de chegar a pé também. E quando era para ir a pé na chuva, você chegava todo sujo, porque era liso aquilo. E a gente não tinha muito a perder, né? A gente descia escorregando também. Aí depois vai crescendo um pouco, vai querendo ficar limpinho. Mas até então não tinha problema nenhum chegar encharcado na escola. Essa professora, eu não esqueço, um dia choveu tanto. Eu cheguei toda molhada na escola, a roupa toda encharcada, eu queria estudar. A frase dela foi a seguinte: vai embora, não fica aqui não, vai embora. Mas eu não quero, eu quero ficar. Eu falei para ela, eu quero ficar estudando. Isso foi pura verdade. Faz o seguinte então, desce na minha casa, ela morava no morro da escola e tinha uma filha um ano mais velha que eu. Pega umas roupas lá da minha filha e veste. Aí eu desci toda feliz, fui na casa dela, vesti um short lá da filha dela e subi de chinelo. Eu fiquei na escola o dia inteiro, não quis ir embora. E metade da turma foi embora. Né? Isso é fato, isso aconteceu. Então, já estou aqui, já molhei mesmo, eu não sei se era festa, vou ficar, fui e fiquei. Né? Então, assim, era bem engraçado quando chovia. Era sofrido, isso é fato. 1h, às vezes você não tinha sombrinha, às vezes tinha, às vezes quebrava, às vezes não. Mas às vezes o ônibus quebrava quando não tinha sol também. Aí eu não sei o que era pior, porque é um sol violento, né? E aquele calor de meio-dia para voltar. Chegava em casa, eu sempre fiquei muito vermelha, sempre. Eu chegava em casa, parecia que eu ia estourar de tanto calor que eu estava sentindo. Porque cedo era muito frio. Sempre cedo lá foi muito frio, é um lugar frio, né? Então não tinha como sair de shortinho e bermudinha e camiseta, tinha que ir de roupa, de frio, na hora de subir com aquele peso.
e morrendo de calor, então era bem pesado. Isso acontecia cedo, isso acontecia à tarde, e qualquer horário que precisasse andar naquele lugar lá, andei fiz muitas vezes trajeto de 1 hora de caminhada, mas era pesado, era pesado. E quebrava o ônibus, viu, com uma facilidade muito grande, porque era só pedra, buraco, pedra, buraco. Aí a gente ficava feliz, nossa, olha, a prefeitura vai mandar alguma coisa para arrumar lá. Aí mandava, chovia, aí virava um barro, era uma coisa que não tinha conserto, assim. Aí veio no final de 2008, posso estar enganada, mas eu tinha 14 anos, eu ia fazer 15, eu sou de Janeiro. Eu lembro que um dia eu sentada na escada da minha casa, à tardezinha, meu pai sentado lá assim, nesses vários momentos eu me questionando, né? Tô terminando a oitava série, eu vou para Dom Souza, eu quero fazer outra coisa, como que eu vou fazer? Falei para ele, pai, eu vou fazer o seguinte, eu quero ir embora. Falei pra ele, 14, pô, quem quer ir embora com 14 anos, né? Meu pai olhou pra mim assim, meu pai é muito sério, né? Dependendo do jeito que ele olhava pra gente, dava vontade de chorar. Ele olhou, tá bom, só que você arruma um trabalho porque o pai não tem condição, não. É difícil, eu não tenho dinheiro, eu tenho você, tem mais duas atrás, eu tenho mais duas irmãs, né? Uma mais perto de mim, outra com 7 anos de diferença. Como que eu vou fazer? Tá bom, se você conseguir arrumar um trabalho. Isso era final de ano. Tava terminando a oitava série, tem minha formatura e tal. Aí, quando vi do nada, outro dia meu pai chegou assim, olha, tem um irmão meu que tem um mercadinho lá em Itajubá. E os irmãos do meu pai, eles moram em Itajubá, a maior parte deles. Mercadinho simples, tá? De bairro. Aí o pai pediu ajuda pra ele, falou, precisa de ajuda. A Evelyn tá querendo estudar, querendo ficar por aqui. Você não tem vaga? Ele falou, não, não tem. Por enquanto não tem. E foi passando um pouquinho mais de tempo, deu algum problema com algum funcionário dele lá de caixa, porque quando é mercadinho pequeno, quanto pessoa melhor você conhece, né, para trabalhar nessa função, é melhor, né? Aí ele falou pro meu pai, sabe aquela ajuda que você me pediu? Vamos agora, porque eu tô precisando de um caixa lá. E na sexta-feira eu já peguei todos os meus documentos na escola, porque eu não ia ter tempo. Peguei tudo. Segunda-feira eu já fui fazer a matrícula na escola e já fui para estudar. E vim para Itajubá. Então eu saí da roça na segunda-feira, umas 5 horas da manhã, um pouco mais cedo, com tudo que as minhas roupas lá. Ah, e aonde eu ia morar, você deve estar se perguntando, né? Com a minha tia, uma irmã do meu pai, porque não tinha nada, não tinha casa, não tinha nada. Aí meu pai pediu ajuda também. Isso, assim, eu não posso esconder. Teve pessoas que me ajudaram nessa trajetória, porque é difícil, não, acho que não sei, nem sei se existe alguém que pode falar, eu fiz tudo sozinho. Não tem como fazer tudo sozinho, né? Então, essa minha tia, com 2 filhos, uma moça e um rapaz, ela falou, tudo bem, pode vir. E aí eu fui morar com ela, já cheguei, já meu pai já me deixou na escola, já ficou resolvendo lá a minha matrícula e já fui estudar. Já entrei para a sala de aula porque eu acho que a gente já tinha conversado, eu não lembro mais o detalhe. Na sexta-feira, tem vaga? Tem, então beleza, então vai na segunda. E aí já ia começar a trabalhar segunda-feira também. Né? Então, parece brincadeira, mas foi exatamente isso. Eu cheguei para estudar e para trabalhar. Então, eu já estudei, a aula era das 7h30, não, das 7 horas até as 11h30. Aí eu tinha das 11h30 até meio-dia e meio, porque eu começava a trabalhar no mercadinho 1 hora da tarde. E não era um serviço parcial, era full time. Eu trabalhava da 1h30 às 9 da noite. E de vez em quando sempre chegava 9 horas para comprar alguma coisa, então saía um pouco mais tarde às vezes, né? E ali isso na Santa Rosa, que é onde até hoje eu moro, né? Já saí, voltei, hoje eu moro lá de novo. E, e fiquei trabalhando, eu fiquei nessa vida aí o tempo inteiro. E meu salário ainda continuava na faixa dos R$ 500, que era um salário mínimo. E eu pagava uma parte, era 150, era quase uns R$ 200 pra minha tia pra ajudar, porque não tem dinheiro também pra sustentar outra pessoa. Então eu dava uma ajuda pra ela, era simbólico do meu ponto de vista. Porque ela fazia tudo, eu não tinha que arrumar casa, eu só tinha que arrumar meu quarto, arrumar minhas roupinhas, mas ela lavava e cuidava de tudo, ela me cuidava de mim. Como uma mãe mesmo. E nisso eu fiquei uns 7 meses, né? Nesse ritmo aí de... Nesse ritmo de
acordar cedo, ir pra escola, voltar, e nossa, era cansativo. E era cansativo aquilo, cansativo, nossa, demais. Porque até as 9 horas eu chegava em casa, tava morrendo de canseira. Não tinha nem estrutura física pra aguentar tudo aquilo ainda, eu acho, sabe? Mas aguentei, fui indo. É, eu acho que o meu ensino médio, por trabalhar, não foi tão bem feito quanto se eu não tivesse trabalhado. Eu não tive tanto tempo para estudar, eu fazia o básico. Daí, eu teve umas coisas que me marcaram aí também, né? Sempre muito preocupada com nota. Aí eu cheguei num professor que já tinha dado uma prova. Não sei como que ele deu uma prova no começo já, não sei se era pra testar o conhecimento pessoal. E valia 7 na época, eu acho, alguma coisa assim. Então o pessoal estava na minha frente com uma prova, né? Aí eu cheguei, ele tava na mesa dele assim. Aí o pessoal, Evelyn, vamos lá falar com ele. Ele já deu uma prova, você tem que falar com ele. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, né, falar com o professor, olha, eu tô vindo pra cá agora, acabei de chegar, minha primeira semana aqui, o senhor já deu uma prova, como que eu faço? O que eu faço agora? Ele olhou pra mim assim, com um olhinho meio cheio de lágrimas, assim, olha, chora. Oh, mas eu fiquei com uma raiva. Eu fiquei com uma raiva, assim, porque eu tenho o sangue um pouco quente. Eu saí cuspindo marimbondo, assim, né? Falei, puta, agora vai ferrar. E era uma matéria que eu não tinha facilidade, eu acho. Química. Eu nunca tive muita facilidade com química, física. Sempre foi uma coisa que eu tinha que me esforçar mais um pouco que a média pra poder ir bem. Isso é verdade, quem me conhece sabe disso. Ou foi difícil de aprender, viu? Foi bem difícil. Eu nunca tinha visto. Eu tinha física e química tudo junto na oitava série lá e eu não tinha muita base pra isso. E, e me esforcei, mas foi difícil, viu? Foi muito difícil. A minha folga do mercado era na terça-feira. Era na terça-feira. Daí, era terça-feira que eu pedi ajuda pros colegas. Tinha um moço que mora lá na Santa Rosa, ele tinha uma facilidade maior. Eu falei, me ajuda. Eu não sei isso aqui, me explica. Aí ele me ajudava. Ah, me ajudava. Aí peguei o jeito, aí fui. Aí fui embora. A hora que eu peguei o jeito de como funcionava, e aí foi tranquilo. Aí, assim, depois de um tempo você se acostuma também com aquele ritmo, né? No começo é muito mais difícil, mas eu me adaptei e fui indo. Então, só que sempre era muito cansativo, aí eu fui descobrindo várias coisas. Nessa época de folga, depois no segundo, no próximo ano já, que eu já estava mais acostumada, que eu tinha juntado um dinheiro, eu falei, oxa, agora eu vou fazer curso de inglês. Daí, com esse salário que eu tinha, o que sobrava, eu pagava o curso de inglês porque eu queria saber falar inglês, eu achava muito legal. Pra mim era só legal na época. Nossa, como falar inglês? Antes, quando eu queria fazer uma música em inglês, eu pegava em português meu dicionário de pequenininho e ia traduzindo. Olha umas coisas que a gente faz, né? Saía sem sentido a música, pra mim tava certo. Aí comecei a fazer o curso de inglês, que era na terça-feira e no sábado cedo. Porque aí no sábado cedo eu não trabalhava também. Eu trabalhava na terça, eu não eu trabalhava na terça e trabalhava no sábado à tarde, é onde eu tinha uma certa folga. Então, nessa época, eu comecei a ver que eu precisava aprender mais coisa, porque eu estava atrás de todo mundo. Tinha gente que já fazia inglês que desde quando eu era pequenininha. Apesar de estudar em escola pública, os pais tinham condição de fazer de pagar um curso de inglês, né? Então, falei, nossa, eu não tenho, né? E eu queria, porque eu sempre tive vontade de falar inglês, gente, eu achava chique, né? Imagina, da roça falar inglês, nossa, era muito legal. Daí, eu comecei a pagar esse curso de inglês na terça-feira, nossa, não era na terça-feira. O curso de inglês era no sábado de manhã, onde não trabalhava. E o que eu fazia na terça-feira, que era a minha folga, à tarde, eu fazia o curso de computação. Eu fui aprender tudo. Fazia um curso de Word, fazia um curso de Excel, e fazia um curso de digitação. Meu sonho era digitar sem olhar no teclado. Não adiantou muito não, de vez em quando eu dou uma olhada até hoje, mas... E eu fazia esse curso, eu fiquei uns 2 anos fazendo curso de computação. 2 anos, batendo no centro, né, de Santa Rosa, no centro, e fazia esse curso e eu já tô bem, né, já sei mexer com o computador. E eu sempre aproveitava os horários vagos, sempre, porque eu não sabia nada, então era a minha chance ali de fazer alguma coisa. Então eu fiz o inglês, eu paguei o inglês, meus pais me ajudaram também, não foi só eu sozinha, assim, eles me ajudavam na medida do possível. O inglês e a aula de computação. Aí, assim, aí você vai pegando jeito, depois de um tempo você já não precisa mais. Aí eu fui descobrindo um pouco mais da vida Não, ensino médio são 3 anos só, né? E aí, como vai fazer? Então, os professores na escola, eles falavam, olha, a gente tem a Unifei ali. Foi onde eu escutei de Unifei. Eu nunca tinha ouvido falar em Unifei na minha vida.
Nada, não sabia. Ah, tem a Unifei. Aí só despertou um pouco de curiosidade. Bom, o que é a Unifei, né? Aí fui entender, aí sabe, tem um pouco de curiosidade, de acessibilidade, eu fui entender que era a Unifei. Mas eu lembro que eu achava que, a hora que me falaram que não precisava pagar, eu falei, não é possível, tem uma coisa errada. Eu não acreditei naquilo. Como eu não tenho que pagar para fazer faculdade? Porque eu sempre cresci com todo mundo que eu conhecia fazendo faculdade que pagava. As poucas pessoas que entravam na faculdade, né? Que era para fazer, para se tornar professor. Eu tive bastante colega que se tornou professor e tal. Tinha que pagar e eu não falei, não é possível, não tem que pagar a faculdade. Não tem. Aí aquilo, opa, não tem que pagar, vamos por aqui, né? Porque a vida inteira a preocupação dos meus pais era não ter dinheiro para pagar a faculdade. Sempre, sempre, sempre. Como que eu vou fazer, como eu vou fazer? Meu pai com aquela preocupação. Aí quando eu descobri que não tinha que pagar, eu falei para eles falaram, filha, vamos, faz o que precisa fazer. Me fala o que precisa para você não precisar pagar, porque imagina, como eu vou ficar muito feliz de eu ter uma filha formada sem ter que pagar. Aquilo foi assim uma descoberta gigantesca pra gente, gigantesca. Eu falei, pai, mas é difícil, todo mundo fala que é difícil. Não é fácil passar lá, só passa de escola pública, é difícil passar lá na Unifei, todo mundo fala isso, mas vamos tentar. Aí foi onde eu descobri. Aí, na época aqui na Unifei, o vestibular ainda tinha a prova específica de matemática e a prova de inglês, né? Eu não esqueço um professor, eu gostava muito dele, mas eu fiquei muito triste um dia que ele falou isso pra mim, da sala de aula. Mas você tem que saber inglês, você não sabe. Ele falou desse jeito pra mim, eu falei, não é possível. Não é possível que eu tô ouvindo isso. Eu fiquei meio assim desanimada, sabe? Teve uma outra professora também que falou, vocês têm que estudar. Imagina, ficar aí trabalhando de caixa no supermercado. Eu falei, é possível que eu tô ouvindo isso também. Ela falou desse jeito. Aí eu falei, não, o que ela pensa que caixa de supermercado é o quê? Cada um tem uma escolha, mas eu senti que ela jogou para baixo. Eu estava trabalhando de caixa de supermercado naquela época. Mas aí, enfim, fui descobrindo as coisas e aí depois que ele me falou do inglês, aí que eu estudei mais inglês ainda. Agora eu vou aprender, né? E fui. Aí eu terminei o ensino médio, já com um pouco mais de conhecimento, né? Aí falei, agora, vamos ver como que vai ser. Aí, nisso, tinha uma menina dessa escola que tinha conseguido passar na UFOP. Aí eu comecei a descobrir tudo quanto a faculdade federal que tinha, né? Até então, eu achava que era só Unifei também, vai aprendendo. Falei, vamos tentar tudo, né? Ela entrou em administração, o pessoal idolatrou, porque foi a primeira menina da escola ali também que entrou numa faculdade federal e tal. Eu vou também. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E terminei o meu ensino médio. Vou fazer a prova. Era tudo específico, ainda fiz a inscrição. Continuei estudando inglês, peguei a prova da Unifei aqui para fazer, fiz a inscrição para fazer a prova da UFOP, aí fui lá em Pouso Alegre, um dia fazer a prova da UFOP, a prova era ali, era específica de História e Matemática. Aí meu pai me levou lá no domingo, meu pai ficou esperando o tempo todo da prova, eu já não lembro, era a tarde inteira. E ficou lá na porta da faculdade, e eu fui fazer a prova. Quando saiu o resultado, eu acho que assim, olha, se eu tivesse feito a prova de ponta cabeça, essa é o que eu sempre falo, eu acho que sairia alguma coisa. Eu não acertei nenhuma questão de história, zero, não sabia o que estava falando aquilo, não sabia, parece que eu nunca tinha visto aquilo. Aquilo me acendeu uma luz, eu falei, gente, o que aconteceu comigo? Sabe, eu sempre fui uma aluna boa, por que eu não estou sabendo isso aqui? Eu não conseguia aceitar aquilo. Aí, matemática, eu não sabia direito também, eu tentei, eu nem sei se eu olhei, acho que eu olhei o resultado, mas eu tirei zero. Zerou, acabou, né? No caminho eu já sabia que eu não ia passar. Já sabia, não sou uma pessoa assim que finge o otimismo, não tenho. Eu sabia que eu não tinha ido bem na prova. E fui conversando com meu pai. Aí meu pai falou assim, olha, saiu 2 meninos ali conversando isso. Tinha uma pergunta assim, eu falei, tinha, eu não sabia essa também não. Aí fui embora conversando com ele, do que ele viu lá. Ele falou, não filha, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. Daí chegamos em casa no domingo à tarde, tava calor, né? A gente ainda era da turma que sentava na calçada de casa ainda, porque meu pai sempre da roça com muito espaço, né? Aqui em Itajubá não tem muito espaço, então vai sentar na calçada, né? Para tomar um ar. Então eu ficava apavorado dentro de casa. Aí sentamos na calçada, eu falei para ele, pai, é o seguinte, se for nesse ritmo aqui da prova que eu fiz hoje, eu vou continuar aqui trabalhando no supermercado em Santa Rosa, no mercadinho de Santa Rosa, eu não vou passar. Porque eu não sei, eu fui mal na prova, preciso estudar, eu não sei nada, eu vi que eu não sei nada. Depois eu fiz a Unifei também, eu não consegui fazer, mesmo pegando as provas de benchmark, eu não consegui passar na prova de inglês, eu acho que eu fui mal em matemática, acho que eu não zerei, mas eu fui mal.
não foi suficiente para passar, eu vou pedir para ser mandado embora. Vou pedir para ser mandado embora. E eu vou estudar o ano que vem e eu vou só estudar. Eu tinha só esse dinheiro. E nisso, falei, tudo bem, eu tenho só esse dinheiro, mas não é suficiente para eu pagar R$300 por mês de um cursinho, porque eu sabia que eu podia fazer cursinho. Aí entra uma outra pessoa que me ajudou também, que foi esse mesmo professor que olhou para mim e falou assim que era para eu chorar. Depois de um tempo ele começou a gostar de mim, eu acho que ele viu que eu era esforçada de alguma forma, ou ele simplesmente gostou de mim, não sei. Ele falou, olha, eu acho que você tem futuro, eu vou te dar uma ajuda. Aí ele conversou com um conhecido dele do Cara Objetivo. Falou, olha, eu tenho essa menina e tal, eu acho que é um potencial bom, não tem jeito de dar uma ajuda? Aí eles me deram uma bolsa, eu pagava R$180 no Caro. Eu acho que era 50% do que o pessoal pagava lá para estudar à noite, porque era à noite o estudo, o cursinho, né? E eu fiquei nessa vida aí de fazer cursinho, com a ajuda dele, eu sou muito grata, porque senão não ia ter como pagar. Eu tenho que ficar estudando em casa, e assim, obviamente que é o que você faz em casa que faz uma diferença, mas tem que ter um norte, né? Para onde você vai? Esse é o caminho, assim, assado. Descobri muita coisa no cursinho também, que eu não tinha nem ideia que acontecia. Eu vi que o pessoal estudava muito, eu vi por que o pessoal de escola particular passa, porque o pessoal estuda muito mesmo, o pessoal estuda muito, eles têm essa visão que tem que estudar para passar. E eu entrei naquele ritmo do pessoal que estudava. Então, a minha vida nesse ano, que foi 2010, que foi o ano que eu não passei na Unifei, não passei em nenhum lugar, foi arroz, feijão e livro. Era só isso que eu fazia, eu não tinha vida social, eu não tinha. Era sábado, domingo, segunda, sexta, sábado, domingo. Eu acordava às 7 horas, 7 horas. E eu começava a estudar, eu ia o dia inteiro estudando. Porque eu não tinha só que rever matéria, eu tinha que aprender matéria. Tinha muita coisa do cursinho que eu nunca tinha visto. Então, assim, foi um ano de sofrido, mas que valeu a pena. Foi o ano que eu virei a chave, assim, que eu dei o exemplo para minhas irmãs também, toda a minha trajetória sempre foi focada em... Porque meus pais pediam que eu era a mais velha, então eu tinha que dar o exemplo. E nesse aspecto também, eu estudei bastante nesse ano, né, para eu conseguir entrar numa faculdade e tudo mais. Então não foi fácil, mas aí foi onde deu certo, foi onde eu consegui entrar na faculdade e tudo mais, fazer um cursinho, fazer a prova e tudo mais. Quando eu comecei a fazer cursinho, né, e descobri todas as outras universidades que tinham, assim, por perto ou mesmo por longe, que o pessoal ia e tudo mais, que o pessoal tentava, eu comecei a entender qual que era a ênfase que o pessoal dava no curso de administração. Eu nunca tive dúvida que eu queria administração, sempre quis administração, sempre. Porque eu achava que administração mexia com dinheiro, achava muito chique mexer com dinheiro, eu trabalhar em banco, esse era meu sonho, assim, né? E aí eu comecei a pesquisar e eu lembro aqui que tinha um foco, eu estava olhando na época 2 faculdades específicas, também tinha que ter um foco, não era só para tentar tudo quanto é coisa que aparecia na frente, né? Então tinha um foco de empreendedorismo, acho que sempre teve esse foco de empreendedorismo, e a UFLA, que era a outra faculdade que eu estava tentando na época, ela tinha um foco em agronegócio. Mas eu tentei as duas faculdades, eu falei, uma das duas vai dar certo e eu vou conseguir. Daí eu fiz as duas provas. Eu fiz para a UFLA e para a Unifei. Eu passei na UFLA primeiro do que passei na Unifei, então eu estava contando já que eu ia embora. Aí o resultado da Unifei, ele saiu depois da UFLA, eu não passei de primeira chamada na Unifei. Passei de segunda chamada, alguma coisa assim. E, nossa, aí eu fiz festa. Aí eu não levei trote não, mas eu só fiz festa. Falei, eu não vou embora. Nem fui conhecer Lavras, até hoje não conheço Lavras. Porque eu ia na terça-feira, para começar na outra semana, para arrumar a casa nesse espaço de tempo, eu e meu pai. Aí o resultado saiu aqui, então já cancelei tudo lá mesmo. Eu já tinha feito todo o processo lá para fazer a inscrição, e acabei nem indo, né? E fiquei muito feliz, porque para mim foi muito difícil e foi muito desejada a Unifei. Foi muito sonhada a Unifei, apesar de eu estar tentando as duas. Porque o meu foco era, eu quero empreendedorismo, acho que a Unifei vai ser bom. E eu estudei para fazer a prova de matemática e inglês. Essa é uma parte que eu não tinha contado aqui ainda. Porque ainda era o vestibular específico, né? Então, eu fui mal em matemática e inglês, olha, eu estudei inglês, eu estudei matemática, estudei.
Só fazia aquilo, para ficar boa. Falei, eu vou passar. Aí foi no ano que tava uma dúvida, como que vai ser? Vai ser Enem, vai ser vestibular específico, vai ter os dois? E na época eu não tinha muita visão, né? Eu não prestei atenção nisso. Eu simplesmente dormi no ponto. Quando chegou agosto, olha, mudou o vestibular, agora é Enem. Falei, nossa, ferrou. 180 perguntas. Vou fazer o quê? Só estudei inglês, matemática? Nossa, assim, me deu um medo, me deu um gelo, porque eu já tinha estudado janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, praticamente. Já tinha o Enem em outubro, acho que era em outubro na época ainda. Não sei se é hoje. Eu tenho 3 meses para aprender tudo, que eu não aprendi até hoje. E assim, só que na aula eu prestava atenção nas outras matérias também, né? Não era uma pessoa que só estudava, só ia na aula de matemática e de inglês, não era isso. Daí eu falei, bom, é tudo ou nada, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar o resto, demais da conta. Eu peguei o livro de história, porque aí eu olhei, aí já fiquei mais esperta, né? Olhei o que pesava. História, parte de história, geografia, falava, vamos estudar história. E comecei, estudava. Fazia resumo, eu sou uma pessoa mecânica, então eu aprendo muito, às vezes, escrevendo. Estudei o livro de história do Cara Objetivo inteiro. Estudei. Aí, e outra coisa que eu percebi nessa época também de mudança, aí o Enem deixou de ser 60 perguntas, passou a 180. Eu falei, é maratona de leitura. Eu tenho que ser muito boa em leitura, eu tenho que ter uma leitura dinâmica boa, eu tenho que conseguir interpretar muito rápido. Eu lia um livro por semana. Eu já estava lendo, mas ela com calma. Eu passei a ler um livro por semana para eu ficar boa para ler. Aí eu acordava cedo, 1 hora lendo, todo dia. E fora os outros horários que eu tinha tempo também. Então, eu li muito livro. Eu nem lembro mais quais livros eu li, mas eu li muito. E se me perguntar, mas onde você arrumava livro? Não lembro agora o dia, eu tinha que pegar um livro na biblioteca municipal. Aí eu fiz uma carteirinha lá, um dia na semana, que era que eu tinha de devolver para não pagar a multa, eu ia lá. Então, eu tinha 2 motivos para ler rápido. Eu tinha que estudar para o Enem e eu não podia pagar a multa. Então, era uma vez por semana, eu ia lá, trocava o livro e li. E fui nessa maratona, estudando história, estudando. Aí eu fiz o Enem, eu praticamente gabaritei isso na parte de história. Era 45 perguntas, eu tenho 43. E aí depois veio matemática, inglês eu fui bem também. Aí foi onde eu consegui passar, mas o pessoal é high level mesmo, que eu ia para a Unifei, né? Então, o pessoal que entrou sempre, todo mundo muito bom, todo mundo estudou muito. Então, eu consegui passar, mas tinha muita gente boa, então era bem competitivo, né? Aí eu fiquei feliz quando eu consegui passar e vim pra cá aí estudar, aí você escuta a história de todo mundo, né? Você vê que não é só você nesse mundão sofrido aí, tem muita gente que tá tentando também. A minha chegada na Unifei, feliz demais da conta, né, por ter entrado, mas aí eu senti um choque de verdade. Eu já tinha achado que eu tinha tido um choque quando eu mudei da roça. Quando eu falo roça, o pessoal aqui de São Paulo dá risada. Esses dias eu fiz uma pessoa dar risada ainda. Mas eu ainda falo roça. Quando eu vim da roça para Itajubá, eu senti uma diferença, mas gerenciável. Eu achei que eu até me virei bem. Eu sofri um pouquinho, eu achei, mas foi. Mas quando eu entrei no Unifei, eu falei, gente, eu sou simplesmente mais um. No ensino, é uma brincadeira que eu faço. No ensino médio, no ensino básico, você é o primeiro. No ensino fundamental, você é o primeiro. Depois vem quinta, 8ª série, você começa a ficar entre os 3 primeiros. Já tem muita gente boa também, começa a levar mais a sério. Aí depois você já cai mais um pouquinho. A hora que chega na universidade, você é mais um, porque tem gente muito boa na universidade. E tem gente, assim, que mais novo que eu, né? Porque eu já tinha feito um ano de cursinho, que já tinha conhecido o mundo, né? Já tinha viajado e já falava inglês, e já aprendia francês, já tinha uma experiência, assim, muito grande, né? Então eu falei, gente, eu não acredito que eu vim parar nesse mundo, assim, é muito diferente, muito diferente. Eu lembro que meu pai, ele entrega ainda cebola, batata, nos mercadinhos da cidade. Mercadinho, até hoje em alguns supermercados e tal. Aí ele passava aqui no Unifei de carrinho, né? E teve uma época que eu terminei o cursinho, entrei de férias, eu fui ajudar ele. Ele pedia para ajudar, às vezes. E isso não era pequeno, já era grandinho. Aí eu passava aqui com ele, eu fui entregar no mercadinho perto aqui. Aí eu vi a rotina dele, aquele dia eu falei, gente, eu tenho que conseguir alguma coisa, porque é muito sofrido essa rotina para eles, muito sofrido. Aí nessa brincadeira ele falava para mim, nossa filha, esse dia eu estava passando para entregar no mercadinho lá, eu vi aqueles carrinhos lá entrando no Unifei, eu fiquei imaginando você chegando lá. Ele falou para mim desse jeito, eu nunca esqueci essa frase.
Meu pai falou, então ele tinha uma expectativa muito grande. Ele falou, eu já imaginei você entrando lá dentro, né? Então era um sonho muito grande para eles. Daí, quando eu entrei, foi uma felicidade geral, assim, na minha casa, as minhas irmãs, a minha mãe, meu pai, assim, aí todo o suporte tinha sido válido e eles continuavam ajudando, porque não é que ficou fácil, agora ficou mais difícil ainda, né? Porque aí eu entrei com um pessoal muito bom, era um nível muito acima, é pesado, assim, o pessoal fala, a administração não é tranquilo, para mim nunca foi tranquilo, eu sempre achei difícil. E para eu tirar a diferença de nível, né, de colegas que estudaram a vida inteira em escola particular e sempre tiveram uma base muito boa, eu não conseguia acordar 10 horas da manhã, era 7 horas todo dia, por mais que eu estudasse à noite. E chegava em casa 11 horas, 11h30, dependendo do horário que a aula acabava, era o dia inteiro estudando. Eu estudava muito. Eu estudava porque, vamos supor, inglês. O pessoal sabia inglês já. Eu estudava, mas sobre o básico, eu não sabia conversar e as aulas eram em inglês, né? Então o pessoal responde, eu falei, não entendi nada que a professora está falando. Eu não estou entendendo nada desse livro, então eu tinha que estudar bastante para alcançar o nível do pessoal, né? Eu acho que foi o esforço, foi estudando mesmo para conseguir alcançar. E aí depois tem gente que leva um pouco mais a brincadeira, aí, enfim, aí você fica igual. Rapidinho eu consegui trazer para o mesmo nível, conversar de igual a igual em relação às matérias e ao conteúdo. E não foi um problema, não, porque, bom, se você tem esforço, arregaça a manga e vai embora, né? E foi isso que eu fiz aí os primeiros 6 meses, o primeiro semestre foi para eu entender o ambiente, para eu mapear tudo e para eu conseguir me igualar ao pessoal ali. Nunca fui tratada especial, porque eu era da roça, nunca ninguém teve dó de mim, não existe isso. E eu era igual a todo mundo. Tinha gente que tinha uma experiência muito alta, conhecimento muito alto, vinha de um nível de vida totalmente diferente, eu era tratada igualmente. Assim, eu não tenho tanto esse pessoal mesmo que tinha essa experiência, me acolheram bem e os professores me acolheram bem. E quando precisava, apertava bem também, não tinha esse problema não. Fui bem acolhida aqui na faculdade. Sempre mostraram bastante caminhos, eu sempre gostava de conversar com as pessoas, né? Que é sempre aprendendo. Aí você fala para um professor uma coisa aqui, você pode fazer isso. Aí você vai vendo caminhos, né? Você vai vendo caminhos, coisas que às vezes você não imaginava. Você pensa que é só entrar na universidade, estudar e tirar nota boa e formar. Não é, você pode fazer muitas coisas aqui dentro, muitas coisas, mas tem que correr atrás também. Né? Tem que correr atrás, tem que perguntar, tem que conversar, tem que ter interesse. E foi o que eu tive. E quanto mais interesse eu fui mostrando ao longo do tempo, né, em que eu tinha vontade, que eu queria fazer uma boa faculdade, mais oportunidade foi aparecendo. E comecei a pensar, falei, bom, agora eu acho que eu posso fazer um estágio, né, logo no meu segundo ano de faculdade. Porque é muita informação em pouco tempo. E nesse ponto eu acho que eu fui até espertinha, assim, um pouco diferente do que eu era lá na roça. Eu pensei assim, bom, eu quero ter experiência quando eu terminar a faculdade. Eu queria ter experiência, eu sabia que não ia ser fácil, mas eu sabia que ia ser o meu diferencial no final. Porque eu já comecei a pegar esse problema de mercado, essas coisas, eu falei, não tá fácil, já não é só assim, formou, conseguiu um emprego, a gente já começa a pensar esse tipo de coisa. E comecei a correr atrás de estágio. Trabalhar 6 horas sempre até o ponto de não prejudicar. E eu consegui arrumar um estágio numa empresa aqui da cidade, na Mali. Foi onde eu tive... vamos dizer assim, a faculdade me deu essa oportunidade, porque foi pela faculdade que eu fiquei sabendo do estágio, e no estágio eu fiz a entrevista, e da entrevista eu consegui entrar. Né? Então vamos dizer assim, foi dentro da Unifei. Eu acho que eu não tinha contato nenhum na Mali, não conhecia ninguém na Mali, zero. Né? Então, foi a Unifei que me deu essa oportunidade. Eu morei 1 ano na Alemanha, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir fazer isso, nunca. Nem meus pais e nem minhas irmãs. Imagina, uma pessoa que na roça mal conhece Maria da Fé direito, porque quando da roça Maria da Fé, que é 20 km, ia viajar, né? Era uma coisa gigantesca de diferente. Nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer isso. Daí, quando eu comecei a descobrir que eu tinha essa oportunidade, que não ia ser fácil, mas existia essa oportunidade, eu não precisava ter só dinheiro para isso. Obviamente, dinheiro faz, se quiser, você vai, né, com dinheiro, mas tem outros meios também. E foi dentro da própria Unifei que eu comecei a ver essas oportunidades, né?
Eu comecei a ver pessoas fazendo intercâmbio, eu vi agências de estudantes mesmo trazendo oportunidades. Eu vi que a Unifei tinha, vamos dizer, não sei se falar se é convênio, mas tinha ligação com outras universidades que não são do estado, que traziam essa oportunidade de intercâmbio a um preço bem reduzido para estudante. Então, eu comecei a mapear todas essas oportunidades e eu comecei a ver que é possível. Aí você já começa a sonhar maior, né? Você vai conseguindo as coisas, você já começa a aumentar o nível do seu sonho. E nesse primeiro ano de faculdade, eu já queria morar fora. Eu falei, não, eu quero morar um ano fora. E eu botei aquilo na cabeça. Eu falei, não, quero morar um ano fora e eu vou conseguir. Nisso eu já estava bem melhor no inglês, já tinha um pouco mais de experiência, já tinha um estágio numa empresa automotiva também. Bom, acho que eu tenho um nível bom para ir, né? E tentei. Tentei umas 2 vezes. Colocar meu currículo, fiz meu currículo em inglês lá, do jeito que a gente aprendia na faculdade, porque na aula de inglês a gente aprendia a fazer um bom currículo. Esse é um ponto bom também, né, da faculdade. Acho que a nossa carta de currículo era muito diferenciada em relação às outras, porque depois eu fiz entrevistas de outras pessoas para o meu lugar, de outras faculdades, eu vi que o nível era muito diferente. E coloquei a minha carta lá, no meu currículo, né? Umas 2 vezes eu não consegui, nem chegar na entrevista. Eu falei, não é possível. Mas eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir. Cheguei a pensar que eu não fosse conseguir de jeito nenhum. Eu falei, não vou. Se eu não conseguir fazer meu currículo nem chegar no recrutador, como que eu vou? Eu sabia que se chegasse lá eu tinha chance, mas não chegava. Teve um colega da minha turma, ele foi para Bosch numa outra vaga que abriu, porque antes tinha um lugar específico que todo mundo ia, mas como eu falei, o trabalho era muito bom do pessoal da Unifei, abriram outra vaga, numa cidade perto. O pessoal sempre ia para Frankfurt e abriu uma outra vaga num escritório da Bosch também para atender outro cliente em Colônia, que é uma ou 2 horas de carro de um lugar para o outro. E ele foi o primeiro para essa vaga. Ele fez o estágio lá e tal, ele já estava na Europa, ele conseguiu chegar lá e fazer entrevista e tudo mais, ficou. Aí, um dia, ele mandou uma mensagem. Evelyn, era outubro mais ou menos, setembro, outubro. Mandou mensagem, eu queria conversar com você, pode fazer um Skype? Aí a gente agendou um horário de Skype, né, porque na época tinha que agendar, não tinha tempo para fazer nada, né, era só trabalho de faculdade e estágio. Aí agendamos um horário, aí eu conversei com ele, ele falou, o seguinte, meu chefe pediu para que eu indicasse algumas pessoas para ele fazer entrevista. E como eu te conheço, eu sei o seu, vamos dizer, o seu esforço. Foi mais ou menos isso que ele me falou mesmo, tá? Eu não quero fazer uma escolha errada, eu queria ajudar ele com pessoas boas e que eu acho que não vão deixar com vergonha. Foi mais ou menos isso que ele me falou. Eu quero fazer uma indicação boa. Então ele fez indicação de 3 pessoas. 3 pessoas, eu e mais 2. Dos outros 2 foram concorrentes pesados meus também ali. Eu falei, putz, justo os 2, pô, vai ser difícil, né? Você quer tentar? Ele falou, mas você quer tentar? Eu falei, quero. Vamos. Nossa, eu já fiquei muito feliz. Imagina, eu não estava nem conseguindo chegar, o cara veio me oferecer. Eu falei, nossa, eu vou. Fiz meu currículo, maior capricho. Na época, estava acabando meu estágio na Mali. Foi onde eu aprendi muito também. Nossa, tanto que eu aprendi. Eu podia ficar o dia inteiro contando exemplos de coisas que me fizeram crescer na empresa. Acho que a Mali é um lugar fantástico uma oportunidade, eu tive uma oportunidade gigantesca, uma oportunidade muito boa de trabalhar lá, e tanto que eu até voltei agora. Então, eu já tinha tido uma experiência, eu sabia meio que como me importar, fiz um currículo e falei, manda aí, vamos para a entrevista. Aquela expectativa, depois que eu estou lá, eu vejo que por que os caras não fazem entrevista logo? Tem 1 milhão de coisas para serem feitas. Mas até então, eu falei, ai meu Deus, não vão me chamar, não gostaram do meu currículo. Aquela ansiedade para fazer a entrevista, e aí, Caio? Era o Caio, né, Caio Bate. E aí, como que vai ter entrevista? Não, vai ter, fica tranquila, vai ter. Quando eu vi, agendou a entrevista. Nossa, eu falei, não, para quem estava pagando em 3 encarnações nos Estados Unidos 1 mês, minha chance de ir para a Alemanha 1 ano, né? Eu fiquei chique, imagina se eu vou. Aí fiz a entrevista. 1 hora de entrevista. 1 hora de entrevista. Lá, o dia da entrevista, eu tranquei meu quarto. Falei, ninguém usa internet, porque não era para ficar só para mim, ninguém usa internet. Não deixei ninguém faz barulho, eu vou fazer uma entrevista que era no Skype, só que não era vídeo, era só o áudio mesmo. E o Caio na linha junto com o chefe, né?
1 hora, mas fez várias perguntas. O cara era engenheiro, alemão, típico alemão mesmo, assim, né? E começou, faz tanta pergunta, mostrei meu currículo todo para ele tentou fazer vários links. Aí ele teve uma hora que ele perguntou para mim se eu sabia mexer com pivot table. Caçamba, o que ele tá falando? É o pivot table, né? Não sabia o que ele tá falando. Ele falou, repetiu, não estava entendendo. Eu não sei o que você está falando, eu não sei, simplesmente eu não sei o que você está perguntando, se eu estou sabendo fazer. Aí o Caio falou em inglês, né? Eu posso falar para ele em português o que ele está falando? Ele, pode. Evelyn, tabela dinâmica. Eu falei, não acredito que é... Eu nunca mais esqueci que era pivot table, né? A tabela dinâmica. Aí eu falei, é isso que você está falando? E eu sabia, porque a minha experiência da Mari tinha me dado a oportunidade de aprender. Olha pra você ver como que é bom. Então eu falei, não, eu sei fazer, mexer com tabela dinâmica, eu sei mexer com Excel. Excel é prática, eu tive bastante prática de Excel. Esse não é um problema para mim, não. E foi 1 hora, ele me sabatinando. 1h30, na verdade. Fiz um tanto de pergunta, não um tanto de pergunta. Eu saí, tava até com a mão suando, assim. Aí, assim, tem detalhes que eu ainda não falei. Eu comecei a ver essa oportunidade da Bosch, eu comecei a falar, vou fazer o curso de alemão. Em inglês já estava indo bem na faculdade, né? Já conseguia manter uma média, já conseguia conversar, o básico, esse cara achava, né? Até antes de ir para os Estados Unidos. Eu vou fazer alemão. Minha chance de aprender, pelo menos me apresentar em alemão, né? 1 ano fazendo alemão. Aprendi o básico, tá? O básico mesmo, assim. Só que eu coloquei no meu currículo, que era o básico, e mandei na época. E falei, tô vendo aqui, Evelyn, que você sabe fazer o básico de alemão. Se apresenta. Aí eu fui, né? Tinha decorado a frase, me apresentei lá em alemão. Legal. Aí ele fez uma pergunta, falei, agora parou, meu... Eu não sabia. Não, mas tudo bem, eu entendo que alemão não é uma língua fácil, fica tranquila. Eu sei que estou vendo que você está se esforçando, mas fica tranquila, não tem problema. Aí teve essa pergunta em alemão, falei, gente, estudei 1 ano, né? Mas não era muito esforçado no alemão, não. Eu tinha outras coisas para fazer também, tinha estágio na faculdade, 4º ano de faculdade, administração. Só quem fez sabe que é pesado. 4º ano é muito difícil. E era justamente no 4º ano que eu estava fazendo alemão. Enfim, fiz a entrevista. Aí depois, Caio, como é que foi? Foi bom, Evelyn, foi bom. De repente, eu recebi um e-mail, eu lembro que eu estava numa semana de prova, de entrega de trabalho, já era final de ano, estava quase terminando a parte de P2, estava começando ou terminando, não lembro. A gente pode te ligar agora? Falei, pode. Agora, deles é daqui 1 hora, porque alemão sempre agenda, né? É um pessoal que não sabe fazer nada sem agendar. Eu acho muito interessante isso, acho muito bom. 1 hora a gente pode ligar? Pode. Aí me ligaram. Evelyn, a gente queria te falar que você foi escolhida para a vaga. Eu falei, não acredito. Eu falei desse jeito. Não, pode acreditar, você vai vir. Você se prepara? Eu falei, pode ficar tranquilo. Aí conversamos mais um pouquinho, mas aí já foi só para dar a notícia mesmo. Nossa, eu não sei o que eu ia fazer ali, eu não fiquei até sem reação. Eu saí pulando, gritando, passei. E naquele momento a minha vida mudou mais uma vez, né? Era uma outra fase que eu ia entrar de novo. Eu fui com... Meu pai não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para me dar para eu ir com dinheiro na mão. Eu só tinha um cartão de crédito, que tinha um pouquinho de limite, pouca coisa. E eu falei, pai, eu preciso de dinheiro para pagar o aluguel. Porque na Alemanha, o pessoal que vai para viver desse jeito sabe que você tem que dar um calção. Acho que é normal, qualquer lugar do mundo. Mas eu aprendi isso na época que eu estava fazendo isso. Então, assim, era como se, dependendo do lugar, tinha que pagar 3 vezes o aluguel, dependendo uma vez, dependendo só um adiantado, sabe? E aí, mais uma vez, o Caio entrou na jogada e me ajudou. Me ajudou demais, assim. Evelyn, olha, eu tô saindo, eu converso com a moça aqui, pra você ficar no mesmo lugar que eu. Perto, ela é tranquila, e ele conversou. Então, ele já fez a minha entrevista por ela, porque lá tem uma entrevista para você morar com a pessoa. Por quê? Porque o alemão, quando ele tem uma certa idade, uns 18 anos, ele já tem uma vida própria, ele já quer morar longe dos pais, não mora mais com os pais, não é que nem eu, até meus X anos, namorei com meus pais ainda. Então, é difícil você arrumar aluguel na Alemanha, é difícil, porque é muito concorrido, porque o pessoal jovem mora tudo sozinho, né? Aí ele já fez a minha entrevista lá por mim, né? E eu já fui já certo que eu ia morar no lugar. Então, assim, foi um passo que me ajudou muito. Então, mais uma vez, mais uma pessoa que me ajudou de novo, assim. Então, eu tive várias pessoas que me ajudaram ao longo do tempo. E ela falou para mim assim, olha, faz o seguinte, me paga só um adiantado. Me paga um. Tá bom, né? Ótimo. Aí era 300 euros. 310 euros.
mais ou menos também o que o pessoal pagava para morar num quarto, né? Proporcionalmente ao que se paga aqui no Brasil, tava razoável, né? Aí eu sabia que eu tinha que ir com 310 euros mais um dinheiro para eu ficar um mês até meu salário, porque era o salário estagiário, 900 euros, 900 alguma coisa. Mas eu tinha que trabalhar primeiro para poder receber. Eu só fui com esse dinheiro, eu não tinha mais nada, zero, acabou. Eu falei para meu pai que eu precisava desse dinheiro, meu pai e minha mãe falaram, olha, eu não tenho. Eu falei, pai, mas eu tenho. Eu tenho o meu cheque especial do Banco Itaú. Verdade, e eu precisava ir, sabia que os juros eram altos, falei, filho, não tem outro jeito, não tem outro jeito, pega. R$ 1.000, não esqueça disso, R$ 1.000 dividido por 4, que era quase o valor do... não dava nada. Eu sei que deu 1.000 e pouquinho, deu 600 euros, era exatamente, 590 euros que eu fui, 590. Comprei, não lembro aonde, e fui embora. 300 já era para pagar o aluguel, né? Eu nem sei onde que foi parar o resto. Eu sei que 200 não dá para um tapa, não dá para nada, assim. Chega no aeroporto, você tem que comer alguma coisa, tem que pagar o ticket do ônibus, depois tem que pagar o translado de uma cidade para outra. Eu sei que foi acabando o dinheiro. Foi indo e aí eu tinha que comprar coisa para comer, porque onde eu trabalhava, lá na Bosch, eu não tinha restaurante, então eu tinha que levar minha comida, então eu tinha que comprar e preparar em casa. Eu sei que sobrou menos de 200 euros, né, nessa primeira etapa. Eu não lembro como que foi a situação, acho que gastando com o supermercado, no primeiro dia que a moça da casa falou, vamos comer, vamos almoçar fora. Para não falar não, eu fui, gastei um dinheiro também que eu não tinha. Eu sei que sobrou 5 euros, numa parte do mês para frente. No final já do mês, assim, 5 euros. Não teria ficado tão perceptível se eu tivesse recebido o meu salário certinho na Bosch. Porque foi tudo contado, mas eu não fazia nada, gastava nada. Eu ia a pé para a Bosch, era meia hora. Eu cheguei, estava acabando a neve para não gastar com ticket, porque eu não tinha para comprar. Aí ia a pé e voltava a pé, meia hora, 1 hora andando todo dia. Daí tinha que fazer uma inscrição para ser meio que cidadão da cidade, alguma coisa assim, né? Precisa se inscrever lá, para pagar um certo imposto e tudo mais. Aí fui lá, fiz a inscrição e toda casa de alemão, eles têm um sobrenome. Por exemplo, o meu lá tinha que estar escrito assim na campainha, Miss Fernandes de Carvalho, para eles saberem que eu estou lá, que não era campainha. Se chegasse uma correspondência e não tivesse lá, a correspondência morria e não ia mais entregar. Não é que nem aqui que fica tentando mais de uma vez, não é. E ninguém me falou aquilo. Coisa que para eles é tão comum, né? Para a moça que morava comigo é tão comum, que ela não percebeu que ela tinha que me explicar isso. Aí a minha correspondência lá, a minha inscrição na cidade não chegava. Eu precisava daquilo para acertar uma documentação na Bosch para eu conseguir receber meu salário. Não lembro como que era o negócio direito. Tinha que ter uma inscrição, não chegava. E aí foi passando um mês, aí meu chefe falou assim, você não conseguiu receber aquele documento lá? Eu falei, não. Mas quando você fez? Eu falei, fiz em tal dia. Pô, chefe, tem uma coisa errada. Daí ele ligou lá e viu que já tinha chego, mas não tinha meu nome lá. E foi preciso fazer de novo. Só que nisso aí eu não consegui receber o salário. Eu falei, gente, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Já estava com 5 euros passando em frente às lojas querendo comprar um Belina lá, que era um docinho, um pão, parecendo um sonho nosso aqui. Me deu uma água na boca só porque eu não podia comprar. Aí falei, não tem dinheiro, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel do próximo mês? Vamos fazer o seguinte. Ligaram no RH da Bosch, que ficava em Stuttgart, porque onde eu trabalhava era só um escritório de vendas, né, um posto avançado de vendas. A gente vai te adiantar 500 euros para esse mês e depois que a gente acertar, aí fica tudo bem, aí você desconta e você recebe. Eu falei, ufa, né, já dava para pagar mais uma vez os mesmos 200, né, que eu ia sobrar. Aí já foi se acertando as coisas. Aí no outro mês veio certo, bonitinho, mas com a famosa lei de Murphy, me colocaram numa coisa de imposto que metade do meu salário ia para imposto. 100%, quase tipo assim, metade de novo, não é possível. Mais uma vez e deu errado. Então era mais um mês ali esperando para eu receber meu salário completo. Foi aí uns 3 meses para eu conseguir me acertar assim financeiramente e falar, puta, agora eu tenho meu salário para eu poder fazer alguma coisa que eu quiser, né? Então foi esse tempo de aprendizado. Daí, o que eu fiz? Eu procurei um curso de alemão de uma escola que chama Benedikt Sprachschule. É uma escola de alemão muito boa mesmo, bem conceituada. Só que era caro. Aí era caro o curso de alemão lá. E assim,
O alemão é dividido em A1, A2, B1, B2, C1, C2. Eu fiz mais 3 meses lá e não saí do A1, tipo isso. Aí tava meio ruim ainda no básico. Aí eu fui fazer essa escola, eu fiz uma entrevista lá com o pessoal, e uma entrevista e uma prova. Ah, você pode começar no A2. No A2? É, no A2. Aí eu comecei já no nível mais alto, só que aí era pesado. Aí era todo dia, era de segunda a quinta, 3 horas. Começava às 6h30 e terminava às 9h30 da noite. Porque eu aprendi um ano, hoje eu falo alemão, eu falo. Obviamente, voltei para cá em 2016, então 16, 17, 18, 19, 4 anos. Já não é mais com a facilidade que eu estava lá, mas eu me viro. Hoje eu trabalho na Mali, eu mando e-mail alemão, eu converso alemão. E o pessoal percebe isso. Ah, você fala bem e tal. Então, eu falo alemão, eu posso falar que eu falo. Se eu não vou passar dificuldade, se eu for para algum lugar, eu preciso falar alemão. E nessa época, eu estava fazendo reunião em alemão com o pessoal. Então, assim, estava bem mesmo, estava muito bem. Porque eu aprendi alemão em 3 meses. 3 meses e mais os 3 ali praticando, né? E mais uma vez, não foi fácil, mas foi gratificante. Eu acho que valeu a pena. Eu viajei pouco, o pessoal, todo mundo conversa, para quantos países você foi? Eu falei, olha, eu acho que eu fiz uns 3 só, ou 4, no máximo ali. No máximo, não viajei muito, não tinha dinheiro, ou eu fazia uma coisa ou eu fazia outra. Eu falei, se eu fizer um negócio bem feito agora, depois eu volto com mais dinheiro para lá e eu viajo, eu faço um negócio legal. Meus pais. E aí a parte que eu mencionaria falando, eu acho que desde tudo que eu vi, de onde eu cresci, de onde eu vi, a força que eles deram, é tudo para eles, entendeu? Tudo eu fiz para poder fazer com que eles alcançassem os sonhos deles, dos dois, né? Meu pai e minha mãe. São pessoas muito simples e que eles queriam ver as 3 filhas bem, eu e mais 2, né? Sempre ensinaram o caminho certo pra gente e eu nunca quis desistir por causa disso também. Obviamente, eu tenho meu sonho, eu queria alcançar a minha carreira, sempre quis ser uma pessoa bem-sucedida, mas para dar orgulho para eles, porque eles são a razão de eu chegar onde eu cheguei e das minhas irmãs estarem chegando também onde elas estão nesse momento, né? Então, assim, meus pais, eu tenho um orgulho gigantesco de falar que foi por eles de verdade. Essa é a parte porque eu lembro tudo que eu passei e tudo que eles passaram para ajudar a gente, entendeu? E nunca eu vou desistir de alguma coisa. Sempre que se algum momento passar na minha cabeça desistir, eu sempre vou lembrar dos 2. Sempre eu vou lembrar dos 2 de verdade. Essa parte aí pega. Tinha dia que eu achava que eu nunca ia conseguir passar na faculdade. Meu pai falava, filha, vai que você consegue. Minha mãe falava, vai que você consegue, vai que eu te ajudo. Cada um ajudava do jeito que conseguia, né? Imagina se eu não tivesse suporte. Eu podia estar fazendo qualquer coisa, eu podia ter deixado de ver o mundão que eu vi. Os 2, apesar de eles terem a simplicidade deles, nunca ter conhecido lugar longe, nada, eles sempre nos incentivaram a ver, sempre, né? Então, assim, é o suporte da família que é muito importante, do meu ponto de vista, assim, muito importante. Sempre cobraram, já fiquei brava também com meu pai muitas vezes. Pô, bicho bravo ele também. Hoje eu falo, nossa, não é possível, tá bom, larga do meu pé, já entendi, tem que fazer, bravo, né? Mas tá ali, o tempo inteiro martelando, a minha mãe o tempo inteiro martelando, e na cabeça. E sim, o suporte deles é tudo, é tudo. Encaminhar, a hora que vê que está indo para o caminho errado um pouquinho, né, do jeito deles de ver a vida, puxa a corda um pouquinho, olha, tá vendo, assim, assado, né? Um dia eu estava um sábado, essas coisas marcaram a vida, né? Todo mundo tem isso. Meu pai entrou no quarto um sábado à noite, estava fazendo um cursinho ainda. Ele falou para mim assim, filha, eu tinha 18 anos, mais ou menos. Como é que ele falou? Eu sei que você deve estar querendo sair, eu nem estava. Na cabeça dele eu estava. Se você quiser estar querendo sair, as colegas suas de ensino médio aí estão saindo agora. Fica tranquila, ó. Hoje você tem 18 anos. Se você focar agora, ralar um pouquinho, sofrer um pouco agora, com 25 anos você está formada. Você está formada, aí sim você vai poder ter dinheiro, tempo, e vai poder curtir o que você está talvez querendo curtir hoje, daqui X anos. Só aguenta um pouco. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que o mundo todo te fala o contrário, mas escuta o que o seu pai está te falando, seu pai e sua mãe estão te falando.
aguenta mais um pouco que você consegue, não deu outra coisa. Não é que não deu outra coisa? Tipo, eu fui lá, fiz tudo o que eu fiz, com o suporte dos dois, e eu vi que é exatamente isso. E esse é o conselho que eu vou dar para um filho meu. E quando eu tiver um filho, né, uma filha, é da maneira que eu vou levar, porque eu acho que é assim que funciona, né? Eu acho que talvez em alguns momentos eu poderia ter aproveitado mais, talvez sim, mas não me arrependo de não ter feito alguma coisa hoje. Não me arrependo de não ter feito. Os dois me levaram para um caminho muito bom, né? Me ensinaram a ser uma pessoa muito boa, sempre esforçar, né? Me trouxeram aqui para me incentivar a chegar no Unifei. Cheguei no Unifei, conheci meu noivo, né? Então, assim, a Unifei me trouxe tudo, na verdade, né? Desde de conhecimento até a família. Mais uma vez, a família. Devo me casar aí daqui a um tempo com um colega meu de faculdade. Então, foi uma transformação muito grande. Eu, Evelyn, estudante, olhando para o meu passado, né, do lugar que eu vim, meus pais são pessoas muito simples, ajudava os dois com coisas de roça, né, limpar casa, limpar curral, fazer de tudo. Estudei numa escola pública na roça, estudei sempre em escola pública, na prática, com maior chance de não ir para esse caminho, maior chance de dar errado do que dar certo, né. Então saí da roça, vim para a cidade, trabalhei, me esforcei, entrei na faculdade, tive a oportunidade de fazer estágio em grandes empresas, tive a oportunidade de ir para fora, morar fora, depois voltei, agora estou numa posição muito boa, numa vaga muito boa, trabalho numa empresa muito boa. Eu consigo reconhecer, eu consigo entender que a educação é o ponto. A educação é tudo. Acho que esse tem que ser o objetivo de toda criança, é focar em estudar. O resto é consequência. O resto é consequência. E nesse aspecto, a faculdade me ajudou muito. Claro, tem todo o esforço, mas tudo que eu consegui ver dentro da Unifei me ajudou muito a me transformar no que eu sou, na pessoa que eu sou e na profissional que eu sou.